Imagine um homem treinado pelo Estado para matar, condicionado para entrar em favelas, neutralizar criminosos e sair vivo. Um guerreiro de elite. Agora imagine que esse mesmo homem estava trabalhando para o crime desde dentro. Ele recebeu uma das maiores honrarias do Legislativo do Rio. Enquanto estava preso por homicídio, ele comandou assassinatos a sangue frio durante anos, nunca foi condenado. E quando finalmente estava prestes a ser capturado, morreu antes de abrir a boca. Coincidência? Queima de arquivo? Você vai decidir no final desse vídeo. Adriano Magalhães da Nóbrega nasceu no Rio de Janeiro, em 14 de janeiro de 1977. Desde jovem, o destino parecia ter um caminho claro para ele. Em 1996, aos 19 anos, ingressou na Polícia Militar do Estado do Rio. Era ambicioso, disciplinado e fisicamente excepcional. Mas tinha algo diferente em Adriano, algo que chamava a atenção dos superiores. Ele era um atirador nato, um dos melhores que a polícia já havia visto. Isso levou ele direto para o lugar mais temido, mais respeitado e mais perigoso da segurança pública brasileira: o BOPE, o Batalhão de Operações Policiais Especiais, a Tropa de Caveira, a elite da elite. Enquanto policiais comuns patrulhavam ruas, os homens do BOPE entravam de cabeça em confrontos que nenhum outro ousaria. E Adriano era um deles. Mas essa história não termina como herói. O que poucos sabiam era que, por trás da farda do BOPE, Adriano já estava servindo a outro patrão. Enquanto usava o uniforme do Estado, ele atuava como segurança particular de figuras ligadas ao jogo do bicho. A máfia do contraventor, conhecido como Zé Personal, genro de Maninho, um dos maiores banqueiros do jogo ilegal do Rio. Pensa bem, um policial de elite, com treinamento de guerra, colocado como guarda-costas de contraventores, com acesso à inteligência policial, sabendo como a polícia pensa, age e investiga. Isso não era ingenuidade, era uma operação calculada. Em 2005, algo aconteceu que resume perfeitamente a podridão desse sistema. Adriano estava preso, acusado de homicídio, a morte de um guardador de carros. E sabe o que aconteceu enquanto ele estava atrás das grades? Um deputado estadual foi até a Assembleia Legislativa do Rio e outorgou a ele a Medalha Tiradentes, a mais alta honraria do Legislativo fluminense. Um homem preso por homicídio recebeu homenagem de um filho do futuro presidente da República. E ninguém fez nada. Essa medalha diz mais sobre o sistema do que qualquer investigação jamais poderia. Solto, absolvido por falta de provas, porque testemunhas misteriosamente se contradiziam, Adriano voltou à ativa. Mas agora ele era outra coisa, maior, mais perigoso. Ele se tornou um dos líderes do que investigadores chamaram de Escritório do Crime, um grupo de pistoleiros de elite formado por policiais e ex-policiais, especializados em assassinatos sob encomenda. Eles usavam técnicas aprendidas dentro da própria polícia: carros adulterados, placas trocadas, planejamento tático, operações de inteligência. Tudo o que o Estado havia ensinado a eles agora estava sendo usado contra o próprio Estado. E Adriano era o chefe. Segundo investigações do Ministério Público, ele participou de pelo menos 8 homicídios entre 2006 e 2009. Só nesse período. Mas a história mais perturbadora estava por vir. Em 14 de março de 2018, a vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes foram assassinados no Rio de Janeiro. O caso chocou o Brasil e o mundo. E o Escritório do Crime, liderado por Adriano da Nóbrega, passou a ser investigado como o grupo responsável pela execução. Adriano sabia de tudo. Ele estava no centro da teia. Se fosse preso e resolvesse falar, muita gente poderosa cairia junto. Em janeiro de 2019, o Ministério Público deflagrou a Operação Os Intocáveis contra o Escritório do Crime. Adriano escapou, fugiu para a Bahia.
foi se esconder no interior do estado. Por meses, foi um dos homens mais procurados do Brasil. E então, em 9 de fevereiro de 2020, a polícia chegou até ele em Esplanada, no interior da Bahia. A versão oficial: houve uma troca de tiros. Adriano reagiu, foi baleado, morreu. Mas seu próprio advogado havia revelado algo perturbador dias antes. Adriano havia ligado para ele pela primeira vez em muito tempo e disse com todas as letras: "Eu tenho certeza de que querem me matar para queimar arquivo." A viúva confirmou o mesmo relato. No dia da operação, não havia nenhum policial do Rio presente. A operação foi entregue ao BOPE da Bahia. E Adriano, um ex-atirador de elite, um homem treinado para sobreviver, foi morto antes de ser preso. As perguntas ficaram no ar. E até hoje, ninguém respondeu. A história de Adriano da Nóbrega não é só a história de um criminoso. É a história de um sistema que criou o monstro, que treinou, armou, condecorou e protegeu esse homem, que fechou os olhos quando devia abrir e que, quando ele se tornou um problema demais, silenciou ele para sempre. Quantos Adrianos existem hoje? Quantos estão sendo treinados com dinheiro público para servir a outro patrão? Essa é a pergunta que o Brasil ainda se recusa a responder. Se você chegou até aqui, deixa o like agora. Isso ajuda esse canal a continuar trazendo histórias que poucos têm coragem de contar. Se inscreve aqui no canal. Toda semana tem uma história nova, real, que vai te fazer questionar o que você pensava que sabia. E comenta aqui embaixo. Você acredita que foi queima de arquivo? Ou ele reagiu mesmo? Quero ler a sua opinião. Eu vejo você no próximo vídeo.